O Sindipro Aduel quer dar voz aos docentes para explicar aos cidadãos a importância das pesquisas e das atividades extensionistas desenvolvidas pela universidade na formulação de conhecimentos e respostas aos problemas da sociedade. Embora esta seja uma necessidade recorrente, com a crise sanitária provada pela pandemia da Covid-19, sabemos que só a ciência pode apresentar soluções para os problemas sociais e políticos contemporâneos. A necessidade também se reforça diante do sistemático desmonte do financiamento das pesquisas, da extensão e das universidades públicas como um todo, que redundou no rebaixamento da capacidade do país para enfrentar, por exemplo, o urgente e gravíssimo problema da pandemia. Nessa edição da campanha em defesa da ciência e da universidade pública, estamos conversando com a professora Deise Lopes, do Departamento de Construção Civil do CTU da UEL. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre as pesquisas que nós desenvolvemos na área de saneamento. Então, professora, você poderia se apresentar, falar sobre a sua formação, a sua atual titulação e qual a sua área de atuação na UEL? Eu sou formada em engenharia civil, fiz pós-graduação na área mestrado e doutorado, na área de hidráulica e saneamento. Durante o mestrado, eu trabalhei com processos anaeróbios, de tratamento de águas residuárias, e durante o doutorado, eu trabalhei com o processo anaeróbio de tratamento de esgoto, aí, mais especificamente esgoto sanitário, seguido pela remoção de o estudo para pós-tratamento para remoção de nitrogênio e fósforo dessa água pré-tratada no processo anaeróbio. Eu estou na universidade desde 99, sou professora, eu cheguei aqui, eu estava terminando meu doutorado e ingressei na área de saneamento, onde eu estou até hoje. Professora, você poderia falar um pouquinho sobre a sua linha de pesquisa e há quanto tempo você se dedica a ela? Quando eu cheguei aqui, eu comecei trabalhando como já existia 2 professores que desenvolviam pesquisa com lodo de estação de tratamento de esgoto. Como eu estava chegando, na época, eu comecei a trabalhar com eles nessa linha. Mas, no ano seguinte, a Fundação Araucária lançou um edital aonde eu submeti, junto com esses professores, um projeto de estudo de reatores de manta de lodo, ou seja, os RALFs, como o pessoal da Sanepar chama, e nós ganhamos, então eu comecei a trabalhar nessa linha de tratamento de esgoto, principal águas residuárias, mas mais especificamente esgoto sanitário. Então, visando aprimorar os parâmetros de projeto, de tratamento, bem como a remoção de nutrientes. Conforme os anos foram passando, então, em função até de financiamentos, necessidades, às vezes você muda um pouco. Foi aí, a partir daí, também comecei a trabalhar com o chorume, ou seja, lixiviado de aterro sanitário, que também trabalho até hoje. E dentro dessa linha, hoje eu trabalho bastante, tanto com a remoção de nutrientes, nitrogênio e fósforo, como com a recuperação desses nutrientes. E tenho também trabalho na parte de produção de biogás, biometano e biohidrogênio, a partir de águas residuárias da agroindústria. Entendi, professora. A gente estava conversando antes da gravação que o Brasil tem um problema de tratamento sanitário até. Não sei se entra muito nessa questão, mas eu queria pedir para você explicar um pouquinho ao público leigo qual a relevância desse tipo de pesquisa. Hoje a gente sabe que no Brasil nós temos em torno de 53% da população tem apenas em torno de 53% da população tem acesso à coleta de esgoto. Mas desses 53% que tem acesso, a gente tem que saber que nem toda a água residual, o esgoto sanitário coletado é tratado.
e do que é tratado, nem todo ainda recebe o tratamento que deveria. Por exemplo, hoje se prioriza a remoção ainda de matéria orgânica. O Brasil ainda está muito atrasado na remoção de nutrientes, ou seja, de nitrogênio e fósforo de esgoto sanitário. Hoje a gente sabe que um dos maiores responsáveis pela eutrofização de lagos e represas, que servem, inclusive, como manancial de abastecimento, são as estações de tratamento de esgoto sanitário, porque elas apenas removem matéria orgânica, não removem os nutrientes, nitrogênio e fósforo. Então, essa eu acho que é um fator importante, não só quando você fala da necessidade de ter mais coleta do esgoto, mas também que esse esgoto coletado receba um tratamento adequado, tá? E que não venha a poluir os corpos hídricos, em especial aos mananciais de abastecimento. Interessante, professora. Queria perguntar para você, você mencionou um pouco nessa mudança de linha por causa de financiamento e questões afins, se você recebe algum tipo de apoio para desenvolver essas pesquisas, seja com financiamento, bolsas, insumos ou algo do tipo. Eu já tive alguns projetos financiados, por mim, coordenados. Também participei de projetos coordenados por outros docentes, inclusive de outras universidades. Os últimos que eu tive financiado foi um pelo CNPq e outro pela Fundação Araucária. Atualmente, eu não tenho alunos que são bolsistas e tenho alunos que não são bolsistas. Então, eu tenho 5 doutorandos, 2 são bolsistas, e os outros 3 não. E tenho mestrandos, tenho uma bolsista, os outros não são. Então, hoje está bastante difícil conseguir recursos para tocar a pesquisa. Nós estamos tendo bastante dificuldade. As pesquisas em saneamento são bastante caras, os reagentes, toda a parte de equipamento e de infraestrutura que a gente precisa tem um custo bastante alto. Então, é uma situação pela qual nós estamos passando bem precária mesmo, havendo, às vezes, necessidade dos alunos pegarem suas economias para poder contribuir com a pesquisa que estão desenvolvendo. Professora, aproveitando essa sua resposta, outros professores aqui na campanha também falaram sobre esse corte, não só de bolsas, mas de recursos no geral. Queria perguntar para você qual a sua visão do papel do Estado e da universidade na realização dessas atividades de pesquisa, por exemplo. Olha, o papel do Estado e da universidade, consequentemente, são muito importantes, uma vez que, quando a gente pensa numa pesquisa, você vai criar um conhecimento, né? Um conhecimento cujas ideias, posteriormente, pode ter um potencial transformativo, um potencial que leve à geração de inovação. Mas você nem sempre, quando você depende de recursos, principalmente de indústria ou recursos privados, em geral, eles querem um produto pronto. Mas, para você chegar a esse produto pronto, você precisa desenvolver os conhecimentos básicos. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Se o Estado não está contribuindo no desenvolvimento da pesquisa, com recursos para que isso aconteça, às vezes a gente fica à mercê de pessoas ou de instituições que querem um retorno imediato. Mas acho que a gente tem que deixar bem claro que a pesquisa básica, e mesmo a pesquisa básica por si só, ela é pequenos tijolos que vão formar um conjunto maior, que vão dar. Hoje se fala muito em inovação, todo mundo quer inovação, mas se eu não tenho uma pesquisa básica e, na sequência, também alguma pesquisa aplicada para chegar à inovação, não tenho como chegar nisso. E se eu estiver dependendo de recursos externos ao Estado, à universidade, isso se torna mais difícil ainda, porque a pesquisa vai ser direcionada
em função do que os investimentos, do que o capital tem interesse, e não exatamente do que pode ser interesse para a maioria da sociedade. Muitas vezes a gente é cobrado porque as pessoas querem resultados visíveis, mas pesquisa nem sempre o melhor resultado é o resultado de um insumo ou um produto, é parte do futuro, sabe? Muitas coisas no mundo e muitas indústrias, muitos equipamentos, ou, por exemplo, a própria genética, a gente sabe que ela não foi desenvolvida simplesmente que alguém decidiu que tinha que desenvolver. Não, alguém estava estudando cromossomos e chegou a todo o desenvolvimento que hoje nós temos. Entendi, professor. Acho que é uma referência interessante pensar nisso da genética, né? Como são pesquisas progressivas que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Eu queria perguntar para você, já agradecendo a disponibilidade, se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar ou destacar e que a gente não abordou aqui na entrevista? Eu acho que o desenvolvimento de novas tecnologias na área de saneamento, com menor custo, maior facilidade de operação e que tem um menor custo de manutenção, consumo energético, pode trazer benefícios para toda a sociedade, uma vez que a gente sabe que é fundamental que o saneamento básico no Brasil ainda é precário e que esse acesso a as melhores condições está diretamente relacionado à saúde pública, o número de internações, inclusive a produtividade no trabalho, porque toda pessoa que ela tem um problema, e geralmente está relacionada a infecções intestinais, estão relacionadas à água e a esgoto, essa pessoa ela perde dias de trabalho, e isso tem um valor também no final, já que estamos colocando tudo em termos de moeda, a gente sabe que isso também vai ter um valor. Então, nós temos perdas de vida, nós temos gasto com internação e nós temos perda de produtividade do trabalho pela falta de saneamento. Entendi, professora. Queria agradecer pela sua disponibilidade de falar com a gente, por falar um pouco sobre as pesquisas que desenvolvem, a importância dela e da universidade para a sociedade. Estamos na luta por uma universidade pública, gratuita, laica e de qualidade. Obrigada.